Olá, experts! Eu sou a Carol Baiense e vai começar mais um episódio da Conexão Visanco. Hoje a gente vai falar de um assunto super importante, que é soft skills. A técnica ela é importante na área de assuntos regulatórios? Claro que é. Mas sem ter jogo de cintura, criatividade, saber lidar com pressão, o trabalho fica bem mais difícil. Então, para isso, eu chamei essas convidadas incríveis aqui para vocês, que elas vão compartilhar um pouco da rotina delas. Todas têm cargos de liderança, já tem bastante tempo no mercado, e elas vão compartilhar um pouquinho da trajetória delas, e o que elas consideram importante, nesse assunto, na área de assuntos regulatórios, desde quando você entra até chegar em cargos mais altos. Então, muito obrigada pela participação de vocês, pelo convite. Eu acho que esse Obrigada. tema é bem importante pra gente, e eu queria pedir para vocês, se apresentarem, começarem. Dai, começa você. Tá certo. Então eu me chamo Daiane, eu sou supervisora da garantia da qualidade, farmacêutica e atuo na área tem 15 anos. Esse mês, inclusive, fazem 15 anos. E você, Let's? Bom, eu sou Letícia, eu sou gerente comercial na Visanco, estou lá há 20 anos. Minha formação é direito, eu sou advogada, mas também exerço o cargo de liderança. Então é um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. E você, Emanuele? Prazer. Eu sou Emanuele, sou farmacêutica de formação, tenho mais de 25 anos de experiência, já trabalhei na indústria por muitos anos, tive cargos de liderança dentro da indústria, trabalhei em outras áreas também, consultorias, associações e atualmente eu atuo na farmacopeia americana. Maravilha. Então, só gente com muita experiência. E aí, quando eu pensei em fazer esse podcast, é porque eu estava refletindo, que quando eu entrei no mercado de trabalho há, sei lá, 12, 13 anos atrás, eu não tinha nenhuma inteligência emocional. Nenhuma, assim, zero. Eu era muito jovem, né, eu tinha uns 22, 23 anos. Eu não tinha jogo de cintura, eu não sabia lidar com pressão, eu não sabia lidar com não todo mundo gostar de mim, com ter que tomar decisões. Então, eu achei muito desafiador começar a carreira, por isso, assim, a parte técnica eu achava desafiadora, mas eu acho que essa parte foi mais desafiadora, porque a técnica ali, você lê e tudo, você aprende. O resto eu acho que demora mais, né, você tem que mudar muitas coisas dentro de você. Então eu fiquei pensando nisso quando a gente decidiu fazer esse podcast, e, essa falta de soft skills me fez passar por muitas situações difíceis. E eu imagino que vocês também tenham passado por isso, tenham visto colegas passando por isso. E eu queria saber de vocês, assim, quais soft skills que vocês identificam como essenciais e um verdadeiro essencial para qualquer profissional. Não importa se ele está começando, se ele está visando um cargo de liderança, qual, assim, vocês veem que é, sabe? Principais soft skills que eu consigo identificar em qualquer nível, né? Algumas a gente com certeza vai aprimorar mais à medida que a gente experienciar, e como você bem colocou, né, na nossa chegada dentro da indústria, a gente pode ter aprendido muito de técnica, mas o comportamento, as soft skills, é aquilo que mais pega no desenvolvimento de qualquer pessoa, né? E as meninas aí vão poder contribuir, mas é um velho ditado que a gente contrata a técnica e se mantém por comportamento, né? Então, nessa linha, e pensando na nossa área regulada, regulatória, né? Eu em qualidade, ou, enfim, em assuntos regulatórios, a primeira que eu destacaria, que é essencial para nosso trabalho, é a comunicação. Isso tanto oral quanto escrita, né? Pois a gente elabora muitos relatórios técnicos, e a escrita ela é uma exigência bem importante, mas a oral. E junto com a comunicação, alguns outros aspectos que ajudam, né, ajudam a gente até hoje, mas também podem fazer diferença o quanto antes a gente conseguir desenvolver, que é a visão sistêmica, a poder de negociação, resiliência, né? Você falou muito em lidar com frustrações no começo da carreira, né? É uma grande dificuldade, né? E muitos nãos.
e aprender a lidar com isso. Então, a resiliência eu destacaria como um aspecto muito importante. O quanto antes isso ser desenvolvido, melhor a gente vai lidar com as situações, aprender a se desenvolver. Destacaria a flexibilidade sistêmica. Isso a gente precisa de um pouco de tempo, muitas vezes, né? Mas o quanto mais estudar antes, a gente vai conseguir desenvolver e contribuir. E umas, para deixar as meninas complementarem, mas para não deixar de falar, uma que é muito simples, mas muito importante em qualquer contexto de carreira, eu diria, né? Que é ética, respeito, principalmente honestidade. Então, você ter uma pessoa confiável, né, que fala a verdade, que expõe no acerto, no erro, você age corretamente com seus colegas, com o paciente a quem você oferece o seu serviço. Então, são 3 básicas, eu diria, que independente do nível hierárquico, vão sempre ser fundamentais para que a gente sejamos, né, profissionais respeitados. Então, acho que essas 3 bases eu destacaria, né, e a todas as demais que a gente comentou um pouquinho antes. Quer complementar alguma coisa, algum pensamento? Não, eu falaria, você falou quase todas que eu iria falar, mas eu gostaria de complementar. Eu vejo a comunicação olhando um outro lado da comunicação. É uma visão mais ampla da comunicação, não só falar e escrever, mas assim, a comunicação ela é muito ampla. Uhum, Escutar. Uma uhum. das partes mais importantes da Eu ia comunicação falar isso e que também. ninguém se lembra, não é É. falar, é escutar. Uhum. Porque, saber escutar é muito difícil. É, É muito difícil. Fazer o exercício é. de parar e escutar. Então, essa comunicação, até eu fiz um treinamento de comunicação assertiva, acho que o ano passado, com meus 24 anos de Sim. formada. Eu fiz um curso de comunicação assertiva e você vê que você ainda tem coisa para aprender. Então, Com certeza. a escuta, ela é um ponto muito importante dentro dessa comunicação, porque ela te faz refletir, ela te faz pensar, ela te faz não atrapalhar o processo, porque quem Uhum. não sabe escutar não às vezes atrapalha o processo. Sim. Mas essa questão, assim, realmente comunicação, saber falar, saber se comunicar, Uhum. acho que é muito importante. Resiliência, porque Sim. o mundo não nos atende o tempo todo, a gente se frustra muitas Sim. vezes, é muito É. importante. E 2 coisas que eu acho que não foram faladas, que eu acho que seriam interessantes: curiosidade. Uhum. Profissional curioso, assim, eu até vou fazer uma brincadeira. Eu lá pelos meus muitos anos de formada, já numa associação, trabalhando com assuntos regulatórios, me perguntaram: "Emanuele, por que que você escolheu assuntos regulatórios?" Falei assim: "Mas eu nunca escolhi. Eu fui da qualidade muitos anos, eu fui responsável da área da qualidade muitos anos." Então, mas assim, essa questão da visão sistêmica, de ser curiosa, de ter um olhar mais amplo, eu hoje eu permeio entre as áreas por conta disso. Então Uhum. eu não nasci em assuntos regulatórios, Uhum. eu caí em assuntos regulatórios. Eu acho que muita gente também cai, né? Então essa questão realmente da curiosidade, entender o processo, ter essa visão sistêmica auxilia muito. E iniciativa. Uhum. Não esperar que as pessoas te procurem, mas você ter iniciativa Sim, de buscar, de aprender, de fazer. sim. É, proatividade abre portas, né? Acho que a Emanuele falou, fechou bem aí, né? Realmente, eu acho que escutativa é É. importante. Uhum. Eh, e pensando na Carol jovem e em nós também que já fomos jovens, né, eu diria que hoje os jovens eles são um pouco mais apressados, talvez até um pouco mais afobados, né, Uhum. Uhum. querendo chegar numa alta performance muito Sim. rápido, e em algumas áreas eu acredito que não é o caso, né, Uhum. por mais que você tenha curiosidade, você vai precisar passar por essa etapa de ouvir o feedback,
né, entender o processo, entender que você precisa crescer em alguns pontos, né, inclusive no técnico, né, mas como Uhum, a gente está falando aqui do soft skill, ele é importante, uhum, né, e o profissional muitas vezes, querendo atropelar etapas, não considerando o feedback que ele recebe, uhum, né, e não compreendendo que aquele processo é dele, uhum. ele também pode se atrapalhar bastante no na trajetória que ele tem que percorrer. Sim. É, a técnica você saber a técnica é o que te permite fazer o trabalho ali, né, porque você precisa dela Sim, para elaborar documento, enfim, saber o que você tem que fazer. Mas eu acredito que o soft skills faz você aplicar a técnica melhor, né. É isso, escutar o que Com seu chefe está te certeza. falando, o que que seu colega está te falando, conseguir conversar, falar o que que você quer, aprender e aí a resiliência entre a paciência, né, que é uma etapa importante. Hoje o mundo é muito corrido, a gente quer tudo para ontem também, mas Sim. eu acho que tem coisas que levam o tempo que levam, né. Sim. Não adianta você querer correr, porque se você acabou de se formar, você é um trainee, você já vai querer ser um sênior amanhã? Você não vai ser um sênior amanhã, você tem muito chão pela frente, de técnica e de evolução como profissional mesmo, né. Uhum. E vocês acham que todos esses soft skills que a gente falou, vocês acham que tem alguma diferença de uma pessoa que eu quero dizer assim, na forma de usar, né, esses soft Uhum. skills, de uma pessoa que está começando e de uma pessoa que já tá num cargo de liderança ou vocês acham que, tipo, é meio que a mesma forma de usar? O que que vocês acham? Assim, de experiência de vocês mesmo, assim, que já estão ah, com eu em acho que é cargos. diferente. É diferente? É Eu, diferente. Eu acho que eu a maturidade, vou falar um pouquinho, ela ajuda. É claro que hoje em dia existem vários jovens que ocupam cargos de Uhum. liderança Sim. e eles têm seu valor, seu potencial, né, e seu caminho, né, a Uhum, seguir, mas eles não deixam também de contar com espelhos, uhum, Uhum. professores, né, Uhum. eh, eu diria até líderes, né, que inspiram, uhum. né, mesmo dentro do próprio ambiente de trabalho, né, Sim. eu acho que bons líderes mantêm o olhar, né, bem amplo, né, ao seu redor para ter bons exemplos, né, Uhum. de gestão e de liderança. Sim. Não acredito que tenha uma fórmula pronta, Não. né, e uma escola da liderança que vai formar um bom líder. É Uhum, claro que ele tem que querer uhum, ser um bom líder e ser uhum. líder, né, porque nem Hum. todo mundo Sim. também tem É, esse perfil, né. perfil, mas eu acredito que, na minha opinião, É diferente. O que que você ia falar, Dai? não, eu ia comentar, né, e você colocou isso um pouco antes na sua fala também, né, que à medida o tempo, ele também é necessário para a gente amadurecer o comportamento, né, isso é muito notório, todas nós que já passamos por várias fases, várias etapas, né, a gente tem bastante noção disso, e vocês também comentaram um pouquinho antes que a gente hoje se depara com uma ânsia, às vezes, muito rápida. Hoje eu sou estagiária, amanhã eu já tenho que ser júnior e daqui 2 meses pleno e sênior e supervisor e assim por diante, né? Então essa ânsia, ela existe. A gente, inclusive, tem que conseguir se adaptar e a lidar e a trazer um norte, porque é muito comum, né? Nós somos de empresas completamente diferentes, de estados totalmente diferentes, e a gente se depara com situações muito semelhantes, né? Mas o que eu ia comentar também sobre a evolução da carreira, né? É o entender, né, a missão atrás da nossa tarefa. E quando a gente entende a missão atrás da tarefa, ou muito cedo consegue entender isso, a gente consegue usar praticamente as habilidades comportamentais, que são destaques que a gente colocou logo no começo da nossa conversa, muito bem. O que eu quero dizer? Um exemplo simples, assim. É, eu faço POP. Então, tá, eu sou uma analista júnior e eu faço POPs. Uma visão um pouco diferenciada disso. Eu não faço POPs, eu padronizo processos, né? Então, quando você traz essa visão, eu padronizo processos. Ora, o que está na minha mão, né? Como inovar? O que eu posso fazer de diferente para padronizar melhor um processo? E não simplesmente redigir um documento que é uma visão um pouquinho mais crua, né, da minha atividade. Então, né, pensando num júnior para um pleno, né? Eu já tô indo para missão da minha atividade.
Um terceiro ponto, eu não só padronizo processos, eu também entendo os riscos e mitigo esses riscos. A gente já pode pensar num nível de maturidade já um pouquinho maior, né? Em como eu vou usar as soft skills para negociar, para me posicionar referente a um determinado risco, a visão sistêmica, né? E já passando para um âmbito de liderança, né? Como eu vou optar entre as várias alternativas que o sênior traz de risco, de mitigação de risco? Qual eu vou optar? Qual que é o melhor para a corporação, para um momento? Então, há sim diferentes usos e aplicações, eu diria, né? Mas vai muito também com o nível de amadurecimento desse comportamento. E eu não estou falando que é importante deixar isso claro, que um júnior não pode ter uma visão sistêmica. Pelo contrário, quanto antes ele for aplicar todas essas competências que a gente falou, muito mais cedo, né? Inclusive do que muitos, ele poderá chegar numa visão, numa aplicação, numa visão de risco. Só fazer como uma Uhum, complementação, e pensando concordo com as minhas colegas, que realmente você tem uma aplicação diferente uhum, na posição que você está, mas nós não falamos muito disso no começo, mas a liderança, porque uhum, essa pessoa também tem que trabalhar a liderança, porque à uhum. medida que ela sobe também de nível hierárquico, Sim. ela pode agregar pessoas. Uhum. Ela pode agregar pessoas e liderar também não é Não, fácil. Não é fácil, não. porque aí essa pessoa ela vai ter que cuidar não só da inteligência emocional dela, mas ela vai ter que cuidar dos problemas, É. ela vai ter que ter uma inteligência emocional, porque ela vai ter que lidar com a questão técnica, com a questão estratégica Uhum. e com a questão funcional. É, Então, é importante que essa pessoa vá entendendo também que à medida que ela vai crescendo, ela tem que trabalhar também essa questão de liderança, gestão. uhum, Porque aí você deixa de ser também só um executor, eu acho bem interessante a visão que ela coloca de começar a entender, não a execução, mas entender o que está ali atrás, mas você também começa a ter que ter você precisa saber planejar, uhum, controlar, uhum. executar, porque Sim, você passa não, você sai de um nível só de executor também para uhum, essa parte. sim. Com certeza. E o líder, ele precisa mapear não só os próprios soft skills, como os soft skills de Da toda a É, equipe. equipe dele, é, para conseguir extrair o que cada um tem de é, Sim, melhor, é, fornecer bons feedbacks, né, que é. não é Não é fácil, fácil. né. Geralmente, eh, são conversas difíceis muitas vezes, né, Uhum. Hum. apontar, É, uma necessidade de melhoria num colega de trabalho, é, né, então você tem que gerir muitas vezes, né, é. com a sim, soft skill de liderança, ela traz com ela um peso bem grande mesmo. É. Não, liderar é, acho que o trabalho mais difícil que eu já tive que fazer, é exatamente por isso, assim, porque eu acho que quando você, sei lá, eu sei que eu preciso melhorar alguma coisa. Aí eu vou lá e falo assim: "Chefe, que você acha que eu preciso melhorar?". Eu tô querendo ouvir o que eu quero melhorar, né. Aí é mais fácil, por mais que às vezes você escute uma coisa que não é muito legal, você tá querendo saber. Agora, no caso, quando você tá ali gerindo uma equipe que ninguém te perguntou o que que ele tem que melhorar, e É. você chega e fala assim: "Então, você tem que melhorar isso", a pessoa ela não recebe bem, isso é muito difícil, porque aí ela leva para o lado pessoal, aí ela fica chateada com você e na real não tem nada, não é pessoal, né, é Uhum. trabalho, não tem É. nada a ver com você, então eu acho que isso é uma parte bem complexa mesmo de, eu acho que essa pra mim é uma soft skill, assim, você ter inteligência emocional, saber lidar sim. com as coisas, separar, né, não é fácil. Eu acho que no começo, assim, quando a gente é muito novo, a gente quer ser chefe, porque tem o status de ser chefe, mas chega o seu tempo, é melhor você esperar, porque você precisa estar um pouquinho mais Calejado. calejado para aguentar o Calejado. cargo, né. E aí falando nisso, teve algum soft skills que vocês demoraram para desenvolver, que hoje vocês consideram essencial? Que vocês apanharam um pouquinho, assim, mas vocês finalmente entraram, assim, sabe, encaixou, sabe? Tem algum? Consegue pensar, Let's já? Eu Sim. consigo. Hã. A escutativa Hã. é um desafio, Aham. né, é claro que, falando
sob o olhar da liderança, né, Uhum, assim, muitas vezes você quer o resultado, uhum, você tem prazo, você tem um cronograma, você, né, tá com pouca paciência, não tá recebendo muita pressão também, uhum, tem que passar aquilo para frente com uhum. todos os filtros Sim. necessários, né, e Sim. muitas vezes a gente, eh se coloca numa posição onde a gente tem que parar sim para ouvir, e é um exercício meu cotidiano. Então, eh, até de interromper o colega, né, falar: Hum, "Olha, não, vamos direto ao assunto, a uhum, gente está fugindo do tema", uhum, né. Muitas vezes, o dia está super carregado uhum, e você já quer logo partir para o assunto da reunião e não quer escutar a pessoa contando como é que foi o fim de semana, uhum, né. Então, isso é muito importante, tipo, dar o tempo necessário para todo mundo, uhum. entender o fluxo, dar espaço para as pessoas se comunicarem com É, você, ter calma, tranquilidade, é um é um soft skill de liderança importante, né, que eu demorou um pouquinho. não, eu ainda estou Ainda tá trabalhando. é. Você, Dai, tem algum? Olha, o que que eu destacaria, agora falando lá no começo da carreira, tá? Uma questão, eu sempre fui bastante estudiosa. Isso não é um problema, né? Não, não é para ser um problema. Mas nesse aspecto, lá no começo da minha carreira, às vezes muito convicta, né, de estar certa, me faltou flexibilidade. Então, aquele apego à norma, ao pé da letra, e sabendo, né, com uma visão mais sistêmica, com visão estratégica, visão de risco, eu não tinha essa maturidade, né? Então, meu apego era estritamente à norma. Mas a norma, ela te fala o que ela espera, né? Principalmente falando em boas práticas de fabricação. O que você tem que entregar. O como, existem formas diferentes de entregar aquela mesma alternativa, né? Tá aí, inclusive, o nosso grande quê, né? O nosso grande poder de ter um diferencial. Então, nossa, eu me via hoje, né? Me autoavaliando lá atrás, estritamente apegada à norma, em excesso, nesse sentido, né, de não conseguir enxergar, e daí pode vir a velha interpretação de uma pessoa inflexível ou muito resistente. Então, o que eu vejo lá no começo, né, eu fui obrigada a estudar bastante, porque eu estava numa atividade nova, e isso me deixou um pouco certa demais. Então, né, hoje, né, de longe, é, é, eu interpreto eu julgo, porque foi necessário e foi muito bom, teve esse lado bom, mas também teve esse lado de poderia ter chegado a resultados antes com mais escuta, né? O que os meninos estão falando é tão essencial, né? Tão importante, a escutativa, é ouvir o outro, literalmente ou entender, né? Não só estou te ouvindo aqui, mas vou manter o meu posicionamento firme em pedra, né? Então, ouvir, escutar, entender, usar de empatia com seus clientes, inclusive transformar a sua ideia, né? Eu acho que é, essa é a grande diferença quando você tem maturidade, um pouco mais, e passa a olhar para as situações como oportunidades, inclusive aquelas que no primeiro momento parecem ir contra a sua ideia, né? O que a gente não pode nunca abrir mão é do resultado. Nas áreas que nós estamos, né, o que é claro é o resultado que se espera, né? Então, é paciente em primeiro lugar. Tem várias formas de a gente comedir até onde o meu não tem que ter mantido ou até onde que eu posso flexibilizar. Mas isso no começo da minha carreira, de fato, não foi tão assim. Então eu tive que ouvir um pouquinho e um pouquinho não, né? Ouvir feedback da minha líder, é, né? Não levar para o pessoal e entender que ela queria me desenvolver e queria mesmo, né? Eu sou muito grata à minha primeira líder até hoje. Ela sempre foi muito honesta, muito sincera. Ela que me fez enxergar isso mais rápido do que eu teria enxergado sozinha. Então, se ela estiver me ouvindo, obrigada, Eve. Eu acho que a gente não pode se culpar pelo que a gente não assim, a gente faz o melhor com o que a gente Control com as ferramentas que a gente tem, Claro. né. Quando a gente é muito novo, não tem experiência de trabalho, não tem experiência de vida também, a gente pensa um pouquinho mais dentro da caixa, né, eu acho que é natural vem com a maturidade, né. Mas tem uma coisa que, para mim, mudou, foi uma mudança de chave.
para mim Aham. que eu me vi com resultados melhores, Uhum. é entender que você tem interlocutores diferentes. Uhum. Então, você faz aquele trabalho maravilhoso, você se esmera, você tem um trabalho excelente. Aquele resultado, dependendo para quem você for apresentar, ele tem que ser apresentado de uma forma. Uhum. É. Dependendo para outra, então assim, você tem que saber com quem você está lidando, Uhum. seja o seu chefe, seja um colega de trabalho. É você adaptar a mensagem a quem está recebendo. Eu já Uhum. tive chefe, e é quando você muda o chefe, você está acostumado a entregar as coisas daquela forma, aí esse não, esse quer de uma outra forma. E aí Uhum. parece que o seu trabalho não está bom, porque Uhum. você não está Se falando comunicando com falando ele. na exatamente, falando na linguagem que ele entende. Aham. Então, isso foi uma mudança para mim, Uhum. não me lembro quando isso aconteceu, mas foi uma mudança de entender que eu tinha que adaptar a mensagem Uhum. para os diferentes É, interlocutores. Então essa foi a minha mudança. é. Lidar com pessoas é bem Sim, complexo, né. Mas é verdade, isso aí faz mesmo diferença. Às vezes a pessoa não consegue entender exatamente aquela mensagem daquele jeito, você só muda ali uns tópicos, ela: "Ah, exato. claro, nossa, ficou super claro", Sim. né. E e assim, no dia a dia de vocês também, acompanhando o crescimento de vários profissionais, né, acompanhando diversas pessoas, vocês, têm assim, tem algum comportamento padrão que vocês acham que faz aquela pessoa estar pronta para liderar? Assim, pronta para liderar, né, a gente vai se aprontando no caminho, né, mas assim, que você olha e fala: "Não, acho que essa pessoa aí ela tem o que é necessário para aguentar o rojão de ser líder, né, de ser supervisor, gerente, enfim, de ter um cargo aí mais estratégico, né". Uhum. Tem tem algum comportamento que vocês batem o olho já treinadas, assim, e enxergam que a pessoa tem um potencial ali escondido, sei lá? Tem? É um conjunto de atitudes, Aham. né. Eu É. acho que, em primeiro lugar, a pessoa tem que querer Uhum. ser, né, porque É. principalmente eu não sei na indústria, né, porque eu nunca trabalhei na indústria, a Daniela e a Emanuele vão me ajudar. Mas ao longo da minha carreira, nem todas as pessoas querem uma oportunidade de liderança, Uhum. né, e às vezes a oportunidade até é oferecida para ela, às vezes ela até aceita, mas às vezes ela não queria. Uhum. Né, Uhum. então acho que esse é o primeiro momento, Uhum. e o complexo de atitudes envolve quase todas as soft Uhum. skills que a gente já Sim. falou, né, mas é um posicionamento na minha humilde opinião, Uhum. né, eu acho que a pessoa precisa aprender a estudar inclusive os soft skills de Uhum. comunicação, né, de flexibilidade, Uhum. né, de escuta É. ativa, né, de olhar estratégico, porque aí foge muitas vezes um pouco do olhar analítico, Sim. né, tipo, na área da garantia da qualidade, controle da qualidade, até nos assuntos regulatórios, o pessoal é focado muito, com certeza Uhum. precisa ser, no olhar de lince, no Uhum. apego aos detalhes, né, tudo tem que estar muito perfeito. E às vezes um cargo de liderança, na minha opinião, ele exige um pouquinho mais, não Uhum. é o "não pode", Uhum. mas como pode, Uhum. né, como que eu vou propor aqui, Uhum. uma solução, ou como que eu vou vender a minha ideia para o meu time, Uhum. né, como que eu vou convencer as Uhum. pessoas a fazerem isso Sim. que que está aqui no meu projeto e eu preciso entregar, Uhum. né. Então existe uma característica de convencimento Uhum. dos colegas, uma característica de união, né. A Uhum. liderança ela exige que você seja um agregador ali o Uhum. tempo todo de ideias. Sim. Carol, eu concordo plenamente com a Letícia e eu te falaria uma coisa, Hum. não é fácil identificar, mas é Uhum. muito fácil identificar quem não está pronto. É, Uhum. é verdade. É, pare é tão fácil identificar, porque aquela pessoa que você vê que tem aquela ânsia, você fala assim: "Meu filho", É. é difícil, a construção ela é difícil, Uhum. É. porque realmente é esse trabalho de formiguinha Uhum. e são muitas coisas, não é uma coisa só, mas essa pessoa que tem essa certeza que que quer ser líder e pronta, você olha para ela e fala Ela não assim: está "Você pronta. não está", então assim, esse olho é muito mais fácil você olhar e Aham. falar assim:
Esse eu não sei, você não. Mas é isso. Então, assim, até uma dica. Essa questão é que não é humildade, mas assim, a pessoa que sabe, Eu acho ela que às vezes é a ambição do que não é, né? eu É acho o comportamento. então isso talvez seja uma É. dica, sabe, assim, claro que você tem que demonstrar interesse, como a Letes disse, tô doida para chamar ela de Letes, Chama minha aí, amiga Letes, aqui é como a Letes estabelecer. disse, tem pessoas que não querem, então, Uhum. mas tudo bem. Mas aquela pessoa que quer, ela tem que saber, inclusive, demonstrar que ela quer. É Sim. Como diferente. demonstrar. Como demonstrar, porque aquela pessoa que você olha pra é muito fácil você falar assim: "Essa pessoa não está pronta". É O porque se for puxa-saco, afobado, gente, né? meu Deus. Afobado também não vai dar um É, bom líder, né? Porque você é É. afobado. Aí, se você tiver um funcionário afobado, como é que você vai fazer? isso. Aí vão ficar os dois afobados? Não dá, né? Alguém tem que Equilibrar. desafobar ali, né? Daí, você quer complementar? Sim, né, de acordo com as meninas também, mas pensando na prática, né, também como você visualiza uma pessoa que já pode assumir uma nova responsabilidade, seja ela na liderança, ou até mesmo no grade de crescimento, né, em analista. Né. Uma questão muito importante é que ela já é uma pessoa que é referência, né, ou para tanto para os colegas, vocês estão me vendo, meninas? Me desculpem, mas Não. sumiu tudo aqui. Vocês conseguem me ver e me ouvir? Porque eu sumi aqui. Só te ouvir. Só ouvi, né? Sumiu a imagem. Aí, voltou? Voltou. Eu acho que pode Voltou? ter sido o tempo, né, da tela e ele apagou tudo, não? Pode ser. Ah, já até tirei. Eu não sou nada informatizada, gente. Mas eu tirei para não apagar, não bloquear a tela Não, mas já nunca. voltou. Inclusive, é um dos itens de desenvolvimento para mim. Mas vamos lá, vamos voltar ali à questão, né, de como identificar, então, um potencial candidato a um desenvolvimento, a assumir um novo cargo, né? Como que eu faço isso, inclusive, né? Essa pessoa, ela já é uma referência na atividade, né? Tanto para colegas, clientes procuram, né? Já é uma referência naquilo que faz. Solicita novas tarefas, também é um ponto bem importante. Assim, eu tenho um âmbito de tarefas, de funções naquele cargo, e já me sinto apta a desenvolver novas responsabilidades, novas atividades, mas com um detalhe bem importante, assim, que é não deixar de entregar aquilo que ele já tem que entregar, né? Porque muitas pessoas, não, já aprendi tudo, quero aprender coisas novas, mas não está nem bem entregando aquilo que lhe é convidado a entregar, do que é a responsabilidade do cargo atual. Então, é muito importante ter essa visão, né? Você quer assumir novas responsabilidades, mas sem comprometer suas entregas, aquilo que lhe é proposto, isso é uma questão muito importante, né? Então, eu entrego bem, faço muito bem o meu trabalho para assumir novas responsabilidades, porque eu vou, à medida do tempo, também ganhando expertise, né? E quanto mais expertise, provavelmente, com maior habilidade, eu faça mais rápido e abro um espaço, não para ficar ocioso ou para desviar do objetivo, mas para abrir, para assumir novas responsabilidades. Então, isso já é um convite, né, para o gestor olhar para aquela pessoa, poxa, ela já está preparada, entrega muito bem, entrega no prazo ou antecipa, né, e agora tem aqui um espaço para desenvolver novas responsabilidades. Então, é uma forma de a gente enxergar esse potencial, né, esse potencial profissional, tanto na ascensão da carreira de analista, como de liderança também. Mas aí liderança também colocaria e reforçaria o que as meninas comentaram, né? Que vai muito além da execução e só complementaria uma habilidade também, né? Que é a delegação. A delegação também, né, na liderança é muito importante e você saber delegar, conseguir ensinar os demais a fazerem as suas atividades, né? Então, são profissionais que têm a forte, vamos dizer assim, prospecção de crescimento. Eu ensino, já preparo alguém que vai fazer minhas atividades, então não é aquela pessoa que, o conhecimento é meu, a atividade é minha, e eu vou me fechar aqui para ser o mais importante. Não. Você vai ter oportunidade de crescer, inclusive quando mais gente souber fazer o que você sabe fazer, né? Então, é mais ou menos assim que a gente enxerga, né, ou identifica os potenciais
profissionais aptos ou prontos, ou quase prontos, ninguém é 100% pronto, mas se tiver um interesse e demonstrar esses comportamentos, eu acho que já é um grande caminho. Delegar também é uma coisa bem difícil, né? É uma parte um pouco complexa de liderar, de supervisionar, de gerenciar, enfim. Eu acho que às vezes pode ser que o pessoal pensa que vai ficar sem fazer nada, sabe? Tipo assim: "Ah, eu vou delegar e eu vou fazer o quê?". Aí você vai gerir, né, que é difícil também, tem muita coisa pra fazer. Mas aí eu acho que falta a pessoa às vezes entender um pouco o cargo Uhum. também, né. Sei lá, às vezes cai de paraquedas, não sei. Aparece ali, a pessoa assume. Eu acho que, assim, na minha visão, soft skills tem muito a ver mesmo com, amadurecimento pessoal mesmo, né. Acaba refletindo no profissional, mas é como você se Sim. desenvolve muito como pessoa, né. As habilidades que você acha. Nós não somos separados, Não nós não somos somos. separados. Então, assim, nós somos Exatamente. e isso é uma outra coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira, de achar que eu tinha a Emanuele pessoa, a Emanuele profissional. Não, nós somos uma só Sim, e você desenvolve os 2 lados ao mesmo tempo. sim. Você desenvolve tu na verdade não são os 2 lados, você Você desenvolve um sabe tudo. lado Aham. e aplica em todas as áreas da É, sua vida. se aplica de formas diferentes, Muito né. bom. É. E vocês acham que, existe falta de autocrítica, assim, nas pessoas? Eu tô falando isso porque uma coisa que me fez desenvolver essas soft skills, e claro que eu ainda tenho muita coisa pra melhorar, mas foi realmente ter autocrítica, começar realmente a olhar e falar assim: "Cara, eu acho que eu tô viajando nisso aqui, eu acho que eu tô sendo muito não tô tendo jogo de cintura nisso aqui". Parar mesmo pra refletir, sem se vitimizar, sem achar que não tem nada pra melhorar, porque a gente sempre vai ter alguma coisa pra melhorar, Uhum. né, sem que assim, nada de demais, você vai ter, ninguém é perfeito, né. Sem E mimimi, sem mimimi mesmo. profissionalmente, Isso, profissionalmente falando. isso. E aí vocês acham que existe muita falta de autocrítica hoje em dia? Para as pessoas, assim, não sei se as pessoas às vezes ficam tão focadas no dela, sabe, que é normal também, a gente tem tanta coisa para fazer e a gente foca no nosso, né, mas que às vezes não consegue mesmo ter a visão do todo, né, do que tá acontecendo ao redor. Porque isso é importante, né, como você falou, tipo, às vezes você quer ir logo pro ponto da reunião, mas o colega quer falar do final de semana dele, porque para ele foi importante, entendeu? E aí você tá ali agoniado. Então, às vezes, a gente perde um pouco a visão do todo, e aí eu acho que acaba faltando um pouco de autocrítica, assim. Eu percebo isso às vezes, e queria saber se vocês também têm essa percepção com assim, já tiveram, tem com alguém hoje em dia? Eu percebo comigo. Aham, Converso às vezes com outras pessoas sobre aham, essa questão da autocrítica, né, uhum, mas eu acho que existem profissionais que precisam mesmo desse Uhum. momento, uhum, de diálogo uhum, sincero, né, sem mimimi, uhum. e é bom essa troca, porque muitas vezes essa pessoa também guarda alguma coisa sobre você, então Sim, você também vai receber o uhum, feedback, né. uhum, O feedback bom é aquele que vem e que vai, sim, né. Então eu acredito que com certeza, algumas pessoas não têm uhum, essa habilidade uhum. bem estruturada. Uhum, é. É uma habilidade É uma mesmo, habilidade. sem é mesmo, assim, Uhum. você aprende a olhar para você mesmo, né, sem se vitimizar Não e se sentir enfim. defender, né, Carol? É, Isso. Eu isso. vejo isso muito na prática do exercício mesmo, né? Porque a gente precisa fazer isso, né? Precisa identificar o que precisa desenvolver, porque nosso objetivo genuíno enquanto líder é formar, né, as pessoas. Então, só existe um objetivo e ele é muito genuíno, desenvolver, né? Tem que ser isso. E aí o que eu percebo, né, e até uma dica também para os profissionais, né? Quando receber críticas, seja do líder, seja de um colega, não leva para o coração, ai meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo, ou ele tá querendo me destruir. Se você tiver um colega que te chama, né, para um lado e fala, olha, você não está indo legal nesse caminho, você tem que ser grato a ele, né? Porque a maioria das vezes, né? E isso, inclusive, é um ponto que eu coloco muito para minha equipe. O que vai acontecer? O colega não gostou de uma atitude, vai e fala com outro colega sobre a sua atitude. Isso que não é nada legal, não é ético, né? Mas se um colega ou seu líder, né, chega para você para falar sobre um ponto, olha, aqui você não agiu da melhor forma ou poderia ter sido diferente, o que a gente às vezes recebe? Uma justificativa. A pessoa tentando
né, se defender. Isso é muito comum de acontecer. Então, para o profissional, né, que está procurando um desenvolvimento, estar aberto a ouvir a crítica, às vezes, antes mesmo de eu aprender a me autocriticar, eu acho que essa é uma grande oportunidade, inclusive, de agradecer, né? Porque é aquilo que eu comentei. Você tendo colegas com com essa liberdade, né? Você já tem vamos dizer assim, muito do seu caminho percorrido, né? Às vezes, antes mesmo do líder perceber, teu colega percebeu, e isso é motivo de gratidão. E quando vai ouvir uma crítica, é natural do ser humano querer se defender, né? Tá tudo bem se você quiser explicar a situação, ou às vezes a tua liderança não tem o contexto, né, para ter entendido aquela situação de uma maneira diferente, mas antes ouça, receba aquilo que você consegue aplicar ou fazer de diferente. Então, o que eu percebo nessa questão da crítica, antes da auto, vem, ao invés de eu ouvir e aproveitar essa oportunidade, eu vou tentar me defender, ou não gosto do colega porque ele falou que eu não fui legal, quando na verdade quem fala, né, na frente a frente, é um objetivo muito mais genuíno e que vai contribuir. Isso se você estiver aberto a ouvir, a fazer uma análise. Eu não estou falando que toda crítica, né, também seja verdadeira, a gente também tem que ter isso na autocrítica, né, o poder de entender, né, vou refletir, mas minimamente refletir, né, não é para você se autodestruir ou sabotar com uma informação que às vezes não é verídica também, mas está tudo certo, mas avalia, filtra e desenvolve, né, se dê a oportunidade de mudar naquele sentido que você julgar necessário, ou, na verdade, que as outras pessoas já julgam necessário, né? Então, acho que a minha dica é essa, assim, antes de se defender, ouça, né, atentamente, né, absorva, às vezes na hora a gente não concorda, mas depois refletindo, concorda, percebe e encontra uma maneira de ser melhor, né? Se a gente se fechar para isso e contar só com a nossa percepção, né, dificilmente a gente vai se desenvolver rápido como poderia, né, ao dar ouvidos a como os demais nos enxergam, né, ou percebem as nossas oportunidades de melhoria. Eu queria só comentar uma questão que acontece muito em feedbacks. Você nem terminou de falar, já vem, às vezes, a defesa, né, quando a pessoa, às vezes, está perdendo a oportunidade da escutativa, que a gente falou, que as meninas bem colocaram no começo da nossa conversa, né, e de poder mudar, de poder ser melhor, né, de se desenvolver. Pode compartilhar. É bom. Prática. Lá na minha área, a gente já tem alguns anos, assim, conversou numa reunião de feedback dura, e a gente fechou um acordo. Se for possível, você nunca vai responder no mesmo dia. Uhum. Mesmo que seja assim, um e-mail duro de um cliente, um e-mail duro de um colega, uma conversa difícil, você não precisa responder no mesmo dia. Vai para casa, pensa, lê de novo, porque às vezes, se for e-mail principalmente, aquele olhar, né, aquela entonação que está na sua cabeça, ela não é a Não mensagem que a existe. pessoa quis passar para você. Então Sim. pensa um pouco, a gente conversa, vamos dar uma segunda chance para essa conversa. Cara, melhor exercício para Sim. todos, assim. E até hoje eu sou um pouco assim, dependendo do tema, eu falo: "Não, esse aqui eu vou pensar Espera. mais um pouco nesse assunto, depois eu vou conversar com essa pessoa", tanto para receber quanto para dar. Não ser impulsivo, É né, não ser Verdade. na impulsivo. resposta. Eu acho que isso foi um aprendizado pra mim também, eu sempre fui muito impulsiva, assim, sabe. E isso de a pessoa fala alguma coisa que você não concorda, ainda mais quando é sobre você, né, e aí você já quer se defender, e aí você realmente perde o que às vezes ela tá viajando, pode ser que ela esteja viajando, mas às vezes ela não está viajando. Então, depois que você para pra refletir, você às vezes fala: "Nossa, é verdade, ela não estava viajando, eu realmente faço isso mesmo, e eu preciso começar a me policiar". Então isso é uma boa eu acho que é uma ótima estratégia, tipo, esfria a cabeça e depois a gente conversa, né, pra Sim. também não cair na besteira, às vezes você acaba sendo grossa com a pessoa que não precisa, né. Inteligência emocional. É, Isso e eu mesmo. a questão de receber crítica, eu estava vendo uma entrevista, agora eu não me lembro se era da Gisele Bündchen, mas eu achei tão interessante. Eu
Eu acho que era dela, mas era de uma modelo no começo da carreira, Hum. e quando ela estava sendo fotografada: "Ah, faz isso, isso", e: "Não, tá errado, você tá fazendo errado, a pose tá errada, não está bom, não sei o que que tem", e aquilo deixava ela arrasada, deixava ela muito triste. Até que ela entendeu: não, ela está fazendo um personagem ali, Uhum. então a crítica não é a Uhum. pessoa dela. Uhum. E isso é tão simples, é tão simples, e no trabalho acontece muito isso. Uhum. Então quando você está recebendo um feedback, Uhum. ninguém está falando da sua pessoa, você está Uhum. falando de uma atividade que Uhum. você, então assim, você tentar dissociar isso É. também é interessante, eu achei muito muito interessante. Ela, agora eu não lembro se foi ela, mas dela dividir: "Ah não, é a modelo e a pessoa, então Uhum. isso eu estou moldando a modelo, não tem nada a ver com a pessoa", Isso. para não levar para o coração. É, mas é porque realmente, É na maioria das vezes, não é profissional, né. pessoal mesmo, É. né. Não é, né. Assim, tem Se gente que às todo vezes mundo é, né, mas se assim, no todo mundo geral, é não deve ser, né. profissional se todo mundo é É, profissional, não é. não é. E se a pessoa não está sendo profissional, Aí você você seja você profissional. Então você isso. É, escuta e Exato. é, depois fala: "Olha, concordo, não é. concordo", mas É, às vezes a pessoa não tá sendo profissional, então às vezes aquela crítica ali, talvez não seja tão verdade assim, mas aí é, você reflete e lida de uma forma profissional, né. exatamente. É difícil Perfeito. conter impulsos, né, mas eu acho que esse é um ótimo jeito de você crescer mesmo, né, Sim. não falar demais, não falar sem pensar. E você agora para fechar, só tem vocês têm alguma, eh, alguma dica, Dica de assim, ouro. sei lá, uma dica que vocês assim, a gente já falou várias dicas, né, na verdade, a gente É. falou muitas coisas, mas alguma que vocês acham que a pessoa já pode, depois que vê isso aqui, olhar e falar assim: "Nossa, acho que eu vou começar a aplicar isso aqui amanhã, quando eu acordar lá no meu trabalho". Tem alguma que Nossa, vocês inclusive eu vou aplicar a dica da Let's hã, também. hã, Não, tá vendo? Uma dica que eu vou aplicar é essa do hã. esperar o Ah, outro dia. obrigada. É, É, funciona, essa é uma boa gente. A dica. minha a minha dica de ouro é bom humor, gente, Uhum, né. Eu acho que, eh, alguém falou aqui hoje essa coisa do se defender muito, uhum, de estar na é defensiva o tempo verdade. todo, eh, de ser muito duro consigo mesmo, né. Uhum, A gente falou tanta coisa, assim, nesse uhum, sentido. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta. A uhum, gente precisa estar onde a gente gosta de estar, uhum, né. Se você trabalha com numa área que você gosta, numa empresa que você gosta, se você tem bons líderes para se inspirar, seja dentro do seu ambiente, seja clientes, né, ou colegas até mais jovens, né, uhum, porque cada um tem suas habilidades. Ao longo desses 20 anos de Visanco, eu já vi gente entrando estagiário e saindo doutor, uhum, né, uhum, Sim. doutores e doutoras com tanto orgulho. Eu acho que a gente se inspira, uhum, né, eu até brinco, minha influenciadora preferida, meu influenciador preferido, aham, porque a gente é rodeado de Sim. pessoas inspiradoras, uhum, e a gente precisa levar essa inspiração como um motor, né, que uhum, impulsiona a gente no nosso dia a dia e tentar uhum, trabalhar bem-humorado. sim. E aí? Olha, É, a minha dica, falamos muito aqui de soft skills, de coisas que você vai amadurecendo. Inteligência emocional hoje é tudo. Uhum, Pessoa Quem terá sucesso? Quem tem inteligência emocional. Então, assim, se a pessoa puder praticar atividades, buscar conhecimento. Hoje tem tantas coisas que te auxiliam essa questão de inteligência emocional, muitas. muitas. Então, assim, esse curso mesmo que eu fiz o ano passado de comunicação assertiva, Uhum, que era isso, não é uhum, não é para aprender, não é oratória, é uhum, aprender a se comunicar mesmo, essa questão de todas essas nuances. Então, se as pessoas puderem buscar isso, porque talvez corta algumas etapas, algumas coisas que eu aprendi foi um pouco sofrendo. uhum, Então foi sofrendo e tendo que aplicar. Então, é lógico, assim, a pessoa ela tem que fazer tudo isso que nós falamos, uhum, buscar, ter curiosidade, mas
Mas eu daria essa dica, talvez essa seria a dica que eu daria para Emanuele lá Lá atrás. atrás. É, Aham. para ela poder trabalhar um pouquinho melhor, Sim. buscar ferramentas para auxiliar ela a melhorar a inteligência emocional, talvez para sofrer menos. Uhum. Sofrer É. é, Aham, é uma boa. É uma boa dica. sim. Dai. Legal, Emanuele. Agora é você que pegou a minha fala, tá? Mas é exatamente o que eu ia comentar, né? Eu acho, para complementar um pouquinho, claro, importante e providenciar um novo fone também vai fazer parte do meu feedback, tá? Pode deixar. O que não caia e não atrapalhe. Mas vamos lá. O que eu poderia dar como dica, né? Vocês estão me ouvindo? Só para confirmar? Sim, sim, tô ouvindo bem baixinho, mas eu acho que eu ouvi uns 5 aí. Profissional, né? Que uma dica que eu daria para se desenvolver, para talvez não penar, como a Emanuele falou, tanto quanto a gente já penou. Primeiro, acredita, né? Acredita em você. Né? Não é porque você é um profissional, às vezes, jovem na carreira, que você não tem a agregar. Mas busca conhecimento, né? Eu acho que essa é uma questão essencial. A gente está falando muito em soft skill, mas, né, para você ter, às vezes, uma comunicação, agora eu estou falando oral, numa reunião, para você se posicionar, para você ter uma visão sistêmica, você precisa ter bagagem. Então, não adianta eu ser um comunicador nato, sei me comunicar muito bem, mas não tenho a base para que essa comunicação se consolide, para que eu tenha segurança e consiga me posicionar. Então, minha dica é: acredite, mas busque conhecimento para você ter uma base para várias das soft skills que a gente comentou aqui no começo da nossa conversa. Né? Se desenvolver comportamentalmente. Isso aí, Emanuele já arrasou aqui, já comentou, né? É essencial, é um grande diferencial. Eu diria, nem sei se a gente pode hoje em dia mais chamar de diferencial, é uma necessidade, né? Se conhecer, né? Estar atento às críticas, se desenvolver, né? Buscar não levar tudo para o lado pessoal, ser humilde, reconhecer que a gente é humano e que a gente está aqui, inclusive, né, para progredir todo dia. Uma questão que as meninas comentaram, e eu tinha até aqui refletido sobre uma questão que talvez na minha carreira faltou, foi deixar um pouco mais claro o meu objetivo para as minhas lideranças. E eu não estou falando, né? Eu quero ir, hoje eu acabei de entrar, amanhã eu já quero ser o gerente do setor. Não, né? Mas eu trabalhei, vislumbrei a carreira de liderança, de gestão, apesar de entender as dificuldades, eu quero caminhar para esse percurso. O teu líder, sabendo disso, ele vai poder ajudar, né? Ele vai poder conduzir, delegar, às vezes, uma atividade que já comece algum exercício mais firme de liderança, né? A depender, obviamente, do cargo que você está assumindo, mas trazer essa visão para o gestor é muito importante, né? Com muita humildade, mas com realidade. Isso eu diria que talvez eu faria diferente hoje, refletindo a minha carreira. E o fundamental, faça o básico bem feito. Então, aquilo que você é convidado a fazer, né, faz o seu papel o melhor que você puder fazer. Você com certeza será um destaque. Com certeza você será visto, né? Eu estou entregando o meu melhor na atividade mais simples que for, independente do nível de carreira que a gente tiver, mas vou entregar com verdade a missão que aquela função está solicitando, né? E, por último, eu não queria deixar de destacar o ensinar, né? Ensina tudo o que você sabe, quando você ensina, você aprende, você forma sucessores, mesmo que seja o meu sucessor de um nível hierárquico, né, de começo de carreira, eu preciso ter substitutos para crescer, né? Então, eu fecharia minha dica aqui com ensinar. Ensinar, ensinar e ensina de novo. Até que você aprenda ensinando e que forme, né, então, os potenciais substitutos. Boa. A minha dica, ela vai um pouco de encontro com o que a Letícia falou de escutar.
Porque talvez no começo da carreira, pelo menos olhando para a Carol lá de trás, eu tinha dificuldade na verdade não é nem dificuldade de ouvir a crítica de tipo, de não achar que eu estava errada, mas é de me sentir muito mal de estar errada, entendeu? De Sim. levar para o lado isso, aí leva para o lado pessoal, aí você acha que você é a pior pessoa do Sim, mundo e que você é uma péssima profissional, enfim, aí já vira um fim de mundo, né. Então eu acho que esse lance da escuta é interessante, aí você ter a proatividade, e aí eu acho que entra um pouquinho da autocrítica aí no meio, de você chegar para o seu gestor, para a pessoa que é responsável ali por você na equipe, e perguntar, onde você está, sabe, tipo: "Ah, você acha que tem alguma coisa que eu posso melhorar? Tem alguma coisa que eu não estou enxergando?" De um olhar um pouco mais humilde mesmo. Isso foi uma coisa que me ajudou a desenvolver, a deixar um pouco de lado esse fim de mundo quando alguém falava alguma coisa que eu precisava melhorar, de não levar tanto para o lado pessoal, né, de separar mesmo, para eu entender onde eu estava naquela função. "Ah, eu fui contratada para fazer essa função aqui. Então para fazer essa função aqui, qual habilidade emocional, além da técnica que é claro, né, mas qual habilidade emocional eu preciso para fazer essa atividade aqui? Ah não, Carol, você precisa melhorar tal e tal para desenvolver essa atividade melhor." E aí, eu acho que depois disso eu escolheria a primeira, ali a mais importante, para desenvolver uma por vez também, porque aí desenvolver tudo ao mesmo tempo já é muito uma já é difícil, né. Mas é porque às vezes você vai ter que desconstruir comportamento de anos mesmo, né, e é sim, difícil mesmo, é um amadurecimento, né, você não amadurece da noite para o dia. Então eu acho que a minha dica é parar, olhar, saber ouvir, e saber aplicar aquilo que estão te falando, sabe, entendeu? Tipo, sim. é um mix de tudo, né. É, Mas é isso, gente. Alguém quer complementar mais alguma coisa? Não? Foi Então, maravilhoso. eu quero falar uma coisa que eu esqueci de falar no começo. Primeiro, na verdade antes, eu quero agradecer de novo vocês por terem topado. Eu acho que essas discussões são muito boas pra gente ouvir diversos pontos de vista, para as pessoas que assistem a gente também terem insights diferentes, porque a gente vive muito no nosso mundo, o que é normal, a gente tem as nossas É. atividades, e às vezes alguém fala alguma coisa que desperta em você um: "Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, vou melhorar isso." Então acho que isso também é um caminho para o desenvolvimento e como todo mundo falou aqui, a gente está aqui para crescer, para se desenvolver sem levar para o lado pessoal e crescer como pessoa e como profissional e ajudar todo mundo da melhor forma possível, né. Então obrigada por todos os compartilhamentos e espero que vocês tenham gostado. E o que eu tinha esquecido de falar é que agora o carnaval acabou e não tem mais desculpa para não estudar, para não se desenvolver, para não fazer nada, agora o ano começou. Então, a Visanco Learning tem diversos cursos, tem pós-graduação, tem formação expert, tem cursos menores também, e a gente está com 30% de desconto até o dia 28 de fevereiro na nossa pós-graduação, que vai aparecer aqui embaixo, é só você, apontar a sua câmera que vai abrir lá no site, é só você usar o cupom FEV30 e aproveitar. Muito obrigada e a gente se vê da próxima vez.